Não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. Epicteto. Depois que você entende o real significado por trás desta citação de Epicteto, grande filósofo e pensador estoicista, você percebe que consegue viver em paz e harmonia com todas as adversidades e infortúnios que estão ao seu redor. Você percebe que você não tem real controle sobre tudo e todos que estão ao seu redor. Eu sei, meu caro, que é complicado a gente admitir isso. Afinal de contas, quem não quer ter controle sobre tudo, certo? Eu quero, você quer, todo mundo quer ter controle sobre tudo. Mas parte de entender o que é o estoicismo é você perceber que você não tem real controle sobre as coisas que estão acontecendo à sua volta e sobre as pessoas que estão ao seu redor. Você aprende que, na verdade, você só tem real controle sobre os seus atos e os seus sentimentos. E muitas vezes, vamos ser sinceros aqui um com o outro, a gente não tem controle nem mesmo dos nossos próprios sentimentos e das nossas próprias emoções. A felicidade da sua vida depende da qualidade de seus pensamentos. Marco Aurélio. Quando seguimos esta linha de raciocínio, percebemos o quão ignorante nós somos referente às adversidades e infortúnios que enfrentamos no nosso dia a dia. Conseguimos perceber que a opção de nos afetarmos ou não com aquelas adversidades ou infortúnios que nos ocorrem é de total opção nossa, é de nossa escolha. Mas claro, entendam que quando eu me refiro à opção de nos afetarmos ou não sob um infortúnio ou uma adversidade que nos ocorre, estou me referindo de forma psicológica, não fisicamente. Claro que se você cair de bicicleta ou levar um tombo, tropeçar, você não vai ter controle sobre aquele ferimento, sobre um machucado que você teve. Eu me refiro à questão de você não sair chutando tudo e xingando. A sua reação psicológica, como você reage de forma psicológica sobre aquele infortúnio. É isso que eu quero que vocês reflitam. Se você quer realmente escapar de alguma coisa que o incomoda, o que você precisa não é estar em um lugar diferente, mas sim ser uma pessoa diferente. Isso é uma frase de Sêneca. Como eu falei antes, somos nós que escolhemos como reagir às coisas que acontecem conosco, sendo maléfico ou benéfico a nós. Então, o que eu preciso que vocês entendam é uma das principais ideias do estoicismo. É que a gente consiga diferenciar o que nós temos a capacidade de controlar e o que nós não temos a capacidade de controlar. O que está sob nosso controle e o que não está. A partir do momento que nós entendemos isto, nós abriremos a nossa mente para tudo aquilo que acabamos nos irritando sem necessidade. Pois, na verdade, não temos controle sobre aquilo e como aquilo irá interferir na nossa vida. Mas nós temos controle sobre como iremos reagir àquela ação contrária ao nosso objetivo, vamos por assim dizer. Então, por favor, foco. Aqui, ó, atenção. Preste muita atenção nessa frase. Uma das principais ideias do estoicismo é nós termos consciência do que nós temos controle e do que nós não temos. A única certeza que nós temos na vida é de que nós não temos controle das coisas que acontecem à nossa volta e, principalmente, por favor, entendam isso, nós não temos controle sobre as pessoas que estão ao nosso redor. Para os estoicos, nós vivemos dentro de uma máquina que trabalha perfeitamente, em harmonia. E esta máquina se chama Logos. Dentro desta máquina, cada pessoa, cada objeto, tudo que está dentro dela, tudo que está dentro do Logos, tem uma determinada função. Quando a gente entende isso, que nós temos dentro desta máquina perfeita e harmônica, nós temos o quê? Uma real função, um objetivo, uma meta. Nós temos uma posição dentro deste local, dentro desta máquina. E quando a gente percebe que, na verdade, nós não temos controle sobre as coisas que acontecem conosco, porque nós estamos em uma determinada função dentro desse logos,
né? Nesta máquina em perfeita harmonia, onde tudo tem seu devido lugar. Então, automaticamente, se nós estamos no nosso devido lugar, executando a nossa devida função dentro desta máquina perfeita, nós entendemos que nesta linha que estamos percorrendo, perfeitamente em harmonia, todos os infortúnios, todas as coisas benéficas, tudo que acontece conosco dentro desta linha deveria acontecer. Quando a gente entende isso, conseguimos perceber que não devemos nos deixar afetar, nos deixar abalar sobre algum infortúnio ou adversidade que venha a ocorrer na nossa vida. Pois, se estamos realizando a nossa devida função, estamos executando o que deveríamos executar dentro do Logos, logo, aquilo que acontece conosco deveria acontecer. Aquele infortúnio, aquela adversidade que está acontecendo conosco, deveria existir, deveria estar ali, certo? E para os estoicos, nós atingimos a felicidade quando conseguimos encontrar qual é a nossa real função dentro desta máquina perfeita. Pois, como falei antes, se nós estamos executando uma determinada função, nós estamos no nosso local, no nosso devido local, dentro desta máquina perfeita, logo tudo que acontece tem que acontecer, sendo bom ou ruim, certo? A gente consegue manter, digamos assim, uma paz de espírito dentro. Lembra, quando eu falo que nós temos controle sobre o que acontece, se vai afetar ou não a gente, eu me refiro psicologicamente, eu me refiro espiritualmente, certo? Não se esqueça disso. Então, se caso aquilo afete a gente, fomos nós que permitimos ser afetados por aquilo, certo? Porque nós temos controle das nossas reações àquilo que acontece conosco. Dentro desse Logos, dentro de alcançar uma determinada posição, executar o que deveríamos executar, tudo isso nós devemos fazer com algo que se chama virtuosidade dentro do estoicismo, que é definido por 3 grandes pilares, que seria a ética, lógica e física. Dentro desses 3 pilares, nós devemos ter outros subpilares, assim digamos, que seria sabedoria, coragem, moderação e justiça. Dentro da moderação, nós devemos saber equilibrar as nossas vontades e os nossos desejos e não nos deixar levar por vícios e coisas supérfluas. Em que sentido? Nós devemos, então, ter um essencialismo na nossa vida. Algo muito interessante que é o essencialismo. Devemos ser essenciais, fazer aquilo que realmente é essencial para o nosso objetivo, certo? Para executar a nossa devida função dentro do Logos. Então, nós teremos assim uma ótima execução, pois nós não nos deixamos levar por vícios e coisas supérfluas que acontecem na nossa vida. Nós temos um trajeto a seguir sem se desviar dele, tendo uma devida moderação. Dentro desta moderação, devemos ter sabedoria, sabendo interpretar tudo o que acontece na nossa vida com calma e lógica. Dentro de toda essa moderação, toda essa sabedoria, devemos ter um senso de justiça, sem que a gente haja com impulsividade. Pois é claro, toda vez que a gente age com impulsividade, alguma coisa acontece de errado. E por último, mas não menos importante, devemos ter coragem, sabendo o que a gente deve temer e o que a gente deve enfrentar. Mas atenção, devemos ter equilíbrio quando falamos de coragem. Não devemos enfrentar tudo nem temer tudo. Algumas coisas que acontecerão na nossa vida nós devemos enfrentar e algumas devemos temer. Então, tudo dentro do estoicismo se baseia, digamos assim, nada mais, nada menos do que em equilíbrio. Devemos ser pessoas equilibradas, pessoas que vivem em harmonia e paz com tudo que acontece à nossa volta, independente de algo ser bom ou ruim. Então, para concluir, quando encontramos o nosso lugar dentro do Logos, começamos a executar o que deveríamos estar executando, realizando a nossa função
com virtuosidade, tendo os três pilares de lógica, ética e física, nós, assim, com essa junção de tudo isso em equilíbrio, em devida harmonia, só assim, para os estoicos, nós realmente iremos conseguir atingir a tão devida, a tão desejada felicidade. Agora que você sabe o que é o estoicismo, né, essa linda arte de viver em harmonia e paz sob qualquer circunstância, e eu friso, eu dou alta importância nessa frase, que o estoicismo é uma filosofia onde nós vivemos em paz e harmonia sob qualquer circunstância. Então, agora que você sabe disso, eu quero deixar uma pergunta e uma última frase, uma última citação. A citação vai ser de Sêneca. Eu quero que vocês, depois deste vídeo, reflitam na vida de vocês sobre esta pergunta e sobre esta frase. Beleza? Então vamos lá. A pergunta é a seguinte: o quanto você se deixa afetar sobre os infortúnios e adversidades fora de seu controle que acontecem na sua vida? A frase de Sêneca é a seguinte: o maior obstáculo da vida é a expectativa, que depende do amanhã e do desperdício de hoje. Você deixa tudo na mão das circunstâncias e abandona aquilo que está em suas mãos. Então, meus caros, esse foi o vídeo sobre estoicismo. Eu gostaria de dizer que me coloco à disposição para quem tiver interesse em dialogar, em conversar, em questionar o que é essa bela filosofia que é o estoicismo e esse estilo de vida.